Um café e agora vamos falar do bruto, do difícil. Relacionamentos. Vamos ver JPA de uma forma que a gente consiga tratar os relacionamentos de um para N para N para N, utilizando os objetos que a gente aprendeu na última aula, herança, herdando, que o cliente herda de usuário, o administrador herda de usuário, e utilizar todos esses relacionamentos usando o JPA de uma forma intuitiva e profissional. Que tu consiga usar isso também, não só na tua aplicação acadêmica, mas também no teu primeiro teste que tu vai entregar na primeira empresa, ou tu adicionar isso no teu portfólio de alguma coisa que o cara olha, pô, o cara sabe tratar relacionamentos. Então, como que a gente vai fazer isso? Voltar para o código-fonte na nossa cafeteria. E aí, qual entidade vai ficar melhor para a gente tratar relacionamentos com o banco de dados? Que no momento eu estou usando um container Docker com Postgres, para rodar um Postgres aqui. Estou conectado na base bem da onde a gente parou na última aula, que é da nossa tabela de usuários, que tem o tipo cliente, que é o que a gente vai utilizar mais nessa, que a gente vai trabalhar muito com ele nos relacionamentos, que tem uma tabela chamada pedido, tá? Que essa tabela pedido tem um pedido inserido nela, só que ela não faz muito jus aos pedidos, né? Item, nota fiscal, relacionamento, cliente, produto, categoria. Não temos nada disso aqui, né, no nosso pedido. E agora vamos ter. Então o que a gente vai fazer aqui para começar? Vamos apagar esse registro para a gente não ter nenhum impeditivo de registro na base de dados, tá? E aí vamos relacionar isso. Então vamos lá para as nossas entidades novamente. O que a gente tem aqui? Pedido. O que muda de pedido? Primeiramente, a gente tem que criar as tabelas que a gente vai precisar. Então vamos lá, vamos para o código em si. O que a gente vai precisar de tabela aqui? Tirar os repositories, no final das contas a gente não vai utilizar eles, então a gente vai precisar de primeiro uma classe Java chamada categoria, da categoria dos nossos produtos. Categoria. A gente vai precisar de uma classe chamada produto, que é o que realmente vai vender, né? Não tem como a gente ter um pedido sem produtos, tá? Do nosso pedido a gente já tem, cliente a gente já tem, tá? A gente vai criar os itens do pedido, porque um pedido em si não necessariamente vai ter só um produto, vai ter vários, então a gente vai ter os itens dele, tá? Item pedido. No nome do relacionamento, item pedido. Para a gente criar um relacionamento 1 para 1, vamos ter nota fiscal. Que é muito de mercado ter nota fiscal para cada pedido que tu gera, então a gente gera um relacionamento 1 para 1. Um pedido, uma nota fiscal. Pode ter outro tipo de relacionamento para nota fiscal? Pode ter vários pedidos que geram uma nota fiscal? Pode. Mas no nosso cenário aqui, vamos fazer nota fiscal ser 1 para 1 para a gente conseguir exemplificar todos os relacionamentos. Então vamos lá. Categoria. Tá? Categoria, a gente vai ter que criar a entidade de categoria na mesma estratégia que a gente criou todas as outras entidades. Então, no nosso cenário, vamos pegar aqui nosso pedido. Vamos mudar um pouco ele, tirar esses getSetter que a gente não precisa mais usar, porque a gente já usa Lombok no nosso código. Agora vamos botar aqui @getter. Deixa eu só tirar a caneca em cima da minha mão. Acabei não conseguindo digitar. E o @setter. Tendo isso, eu preciso de um @table aqui também. Precisa? Não. Mas é bom a gente colocar esse @table para a gente já ter o nome da tabela, tudo bonitinho. Então, nesse cenário, pedido. @table name igual a pedido. Deixa eu só checar se tinha criado como pedido no banco. Pedido no banco, ele disse que tá ok, mas enfim, tá bom. O certo era pedidos, mas eu não quero deletar a tabela que está no banco. Criei a tabela. Agora vamos pegar esse exemplo, né? E vamos usar no categoria, que a gente não configurou ele. Ele vai dizer que precisa de um ID, então já vamos criar aqui private ID, @id e @generate value on strategic identity, padrãozinho. Na categoria, a gente vai só mudar o nome para categoria. Poderia ser no plural, categorias, porque a gente vai salvar uma lista de categorias no banco. Mas vamos botar categoria, o nome da table, para seguir a mesma ideia do pedido. Na categoria, eu vou ter só um nome. Não preciso mais ter mais
nada do que isso. Categoria vai indicar se ele é líquido, bolos, enfim, a categoria do produto. Tu pode ter uma lista de tipos de categoria que o usuário cadastra a categoria. Então vamos lá, categoria café, cappuccino, café expresso, categoria bolos, é torta, bolo de morango, bolo de chocolate, enfim. Entendeu a lógica, né? Vamos para produtos. O produto em si, a gente vai ter a mesma ideia. Então deixa eu só ver aqui se eu já tenho configurado. Já tenho configurado. Então aqui eu vou para produto. O produto em si vai ter a mesma ideia. Eu preciso de um private ID, que esse ID vai ser onGenerate, value estratégia, só que ele não pode ser um int, ele tem que ser um long, né? Que a gente usou todos os outros como long e acaba que a gente não quer seguir a diferença disso. Deixa eu ver se categoria ele criou certo. Olha, ele criou errado também. É um long aqui pra gente usar o padrão. Mesma coisa que eu repito em todos os cursos. A IA é uma ferramenta, tu não pode depender dela. A IA tá gerando a sugestão de código aqui completando, mas eu não posso só olhar para aí o que ela gerou e dizer que tá certo. Então, long. Categoria, produto, long. O produto em si, ele vai ter nome e aí sim, preço. Private, Big Decimal, pode Big Decimal preço. Para a gente ter um preço desse cara, certo? Então, eu tenho o preço do pedido. Descrição do produto. Descrição não necessariamente. Poderia ter? Poderia. Vamos botar a descrição aqui. Não faz diferença inteira ou não. Nessa aula não vai fazer muita diferença. Na nossa tela, quando a gente começar a criar coisas para as telas, pode ser que faça diferença ter uma descrição. Vamos lá. Criamos categoria, criamos produto. Pedido a gente já tinha. Cliente a gente já tinha. Item pedido. Então vamos configurar o item pedido aqui. Item pedido. O que nós vamos ter no nosso item pedido? Aqui a gente vai ter item underline pedido. Criamos a tabela item pedido, get setter. Ela vai pedir agora a mesma ideia de um ID aqui que a gente vai precisar. Então vamos lá. Private long ID, certo? Estou digitando long errado. É esse long. E agora, deixa eu refatorar isso, porque eu digitei o long errado nos outros também. Mas vamos lá. Eu preciso de um ID aqui e de um arroba onGenerate identity. Deixa eu trocar os IDs aqui que acabaram ficando como int. Nesse aqui eu quero um long. O token é este long. Eu não preciso mais esse get setter. Só refatorar o resto aqui para a gente já deixar tudo ok. Arroba getter e arroba setter. Aí eu vou em produto, troco long. Vou botar o long com L maiúsculo em todos, ok? Long L maiúsculo, cliente é uma herança, categoria long com L maiúsculo. E administrador, não precisa. Nota fiscal, agora a gente vai fazer o que a gente precisa aqui na nota fiscal, que é colocar o lombok, criar o ID e deixar tudo pronto para a nossa nota fiscal, tá? E a gente vai revisar agora os relacionamentos. Então, na nota fiscal, deixa eu botar só nota underline fiscal aqui. Nota underline fiscal. O nome da tabela, mesma ideia. Private long ID arroba ID e arroba generate onValue strategy identity. Beleza. Na nota fiscal, vou botar mais dois campos. Bem simples aqui. Private número e o XML da nota fiscal. String XML. Não é a forma mais correta, mas deixa um string XML aqui. Vamos só conferir. A gente tem categoria com o nome, cliente, que é uma herança de usuário, itens pedido. O itens pedido falta quantidade, tá? Porque a gente precisa da quantidade e do valor unitário de cada um.
para a gente conseguir big decimal preço, vou botar valor unitário, para a gente conseguir calcular o valor unitário de cada item desse pedido. Então, R$10 vezes X reais. Por que tem isso aqui e no produto? Porque o produto pode ficar mais caro com o tempo, só que os pedidos não podem ficar mais caros com o tempo. Então, tu tem que salvar o valor na hora da compra, tá? Essa é a ideia da lógica de negócio. Então, vamos lá. Comprei o produto hoje, a gasolina, vamos lá. Comprei gasolina hoje, custava R$6. Semana que vem custa R$6,10. Os pedidos não mudam, tá? Os valores dos pedidos do mês passado não vão mudar, por exemplo. Criamos as entidades. Agora vamos para relacionamentos. Vamos para o mais simples, que é relacionar produto e categoria. Então, um produto pode ter muitas categorias. Então, ele pode ser muitos para muitos. Não sei se vai ser o primeiro exemplo mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu ver um exemplo mais fácil. Vamos de nota fiscal e pedido. Nota fiscal e pedido é 1 para 1, que é o mais simples que tem. Então, lá no nosso pedido, a gente vai fazer 2 relacionamentos, certo? No nosso pedido vai ter nota fiscal e na nota fiscal vai ter pedido. Dentro do ORM é o relacionamento inverso. Então, tanto de tu ter o relacionamento de pedido e nota fiscal, quanto de nota fiscal para pedido. Então, vamos lá. No pedido, a gente vai criar agora um relacionamento. Primeiramente, vamos criar um private. Tá, aqui é só a entidade. Nota fiscal, nota fiscal. Criamos um relacionamento. Aqui ele já vai dar um erro, dizendo que é uma persistência da entidade. Eu preciso dizer como eu vou persistir isso aqui, porque ele é outra entidade. Então ele já pede para tu fazer isso. Como é que tu soluciona isso? Many to many, one to one. Nesse caso, vamos traduzir no literal, one to one, 1 para 1. Então vamos fazer one to one persistence. Só que, eu quero fazer 1 para 1, mas eu quero mapear isso de uma forma legal e tal, fazer um controle. Então tem mais algumas coisas que eu posso passar. Aqui já faria um mapeamento, ele faria um mapeamento automático, tá? Mas eu quero mapear isso de uma forma profissional. Eu quero botar um mapped by, porque eu quero mapear o relacionamento inverso, pedido, tá? E eu quero também dizer que as ações, aqui já sugeriu para mim a IA, mas que as ações que eu faça no meu pedido, eles cascateiem para a nota fiscal. Então, aqui tem vários tipos. O Cascade All, ele vai fazer o quê? Se eu remover o pedido, ele vai cascatear para a nota fiscal e vai removê-la também. Então, tudo que eu faço com a entidade de pedido, ele faz para o relacionamento dela. Então, eu cascateio isso, ok? E aí, agora, a mesma ideia eu vou fazer na nota fiscal. Então, lá na nota fiscal, o que eu vou fazer? Eu vou criar um private, pedido, e aí eu vou dizer aqui um arroba one to one, mesma ideia. Isso aqui é legal para colocar, tá? Então eu vou dizer que ele vai ser a partir do fetch early, não, eu quero fazer um fetch leasing. Por quê? A diferença de early e leasing. Early, ele vai fazer no momento que eu carregar a nota fiscal. E leasing, ele vai fazendo sob demanda. Quando eu der o ponto get, ele vai carregar para mim. Então eu quero fazer early. E aí eu boto mais umas configurações, que é o join column. Qual coluna que vai fazer esse join, tá? Join column é como eu vou criar essa coluna, ok? E eu vou criar o nome da coluna. Eu não quero que ele crie automático. Eu quero que eu crie a coluna, tá? Para eu dar um nome. Pedido underline ID, é o ID da coluna que ele vai criar. Eu vou dizer que é unique, para ele ser único. E não no label. Então, quer dizer, quando eu criar uma nota fiscal, ele vai criar um pedido ID, que para eu ter uma nota fiscal, eu tenho que ter uma coluna, um ID pedido. Então, somente assim eu faço 1 para 1. Pode ser true, pode ser nulo? Pode. Mas nesse caso, eu estou dizendo que quando eu criar uma nota fiscal, eu quero que tenha, obrigatoriamente, um pedido. E aí, lembra do relacionamento que a gente disse, ó, mapped by pedido? Então, se eu dar um Ctrl clique aqui, ele vai já chegar aqui porque eu estou mapeando a partir desta propriedade, ok? 1 para 1. Matamos 1 para 1. Agora vamos falar de 1 para muitos. Many to one ou one to many. Então, o que a gente vai fazer agora? Lá no item pedido,
a gente vai ter esses relacionamentos. Então, como que a gente vai ter esses relacionamentos? Muitos itens pedidos vai ter um pedido e muitos itens pedidos vão ter o mesmo produto. Então, por exemplo, eu posso fazer várias vendas com o mesmo produto, só que eu não vou acabar repetindo produtos. Então, vamos fazer esse mapeamento agora. Como é que a gente faz esse mapeamento? Primeiramente, vamos fazer no item pedido. O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar a mesma ideia. Private. A gente vai criar primeiramente o pedido. Então, pedido. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, private, produto. Como é que a gente mapeia muitos para um nesse cenário? Então a gente vai ter muitos itens pedido para um pedido e muitos itens pedido para um produto. Many to one. Se eu só colocasse o many to one, automaticamente o Spring faria a criação para mim. Só que vamos para as boas práticas e para as colunas, os nomes das colunas. Então, primeiramente, boas práticas. Quando tu tem uma lista de muitos, tu cria isso de uma forma que o fetching dela, como a gente já configurou na outra entidade, o fetching tem que ser leasing. É uma boa prática. Por quê? Porque quando eu quiser só a quantidade do item pedido, eu não vou carregar todos os produtos, por exemplo, ou todos os pedidos. Então a mesma ideia eu vou fazer para os dois relacionamentos. Para eles só carregarem leasing sob demanda, quando eu precisar. Agora vamos para as configurações. Join column. Eu vou configurar o join column. Então o que eu quero aqui? Eu quero o pedido ID, que ele cria uma coluna chamada pedido ID. Então eu vou botar aqui um name, né? Se eu não botar a propriedade, ele não vai dizer nada para mim. E eu também quero que ele seja no enable falso. Então eu quero que seja obrigatório. Quando eu ter um item pedido, eu quero ter um pedido. E a mesma coisa para produto. Então eu não posso setar um produto que não existe. Então eu vou botar produto aqui, que também tem que ser no enable falso. Começa a ficar mais complexo os nosso inserir de um pedido novo. Não é só pegar o objeto da tela e inserir isso. A gente vai ter que fazer uma conversão desse objeto, montar um objeto, criar uns construtores que consigam salvar isso. Fizemos este relacionamento. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos para o pedido, fazer o relacionamento inverso disso. One to many. Um pedido para muitos itens pedidos. Então, vamos lá no nosso pedido. Vamos abaixo criar um private item pedido, item pedido, ou itens, enfim, tanto faz nesse cenário. Só que a gente não pode só criar um item pedido. Então a gente vai criar um list do tipo item pedido. Então a gente está criando muitos itens pedidos. Se a gente só faz isso, aqui eu posso dar um igual a new, a relist, para ele sempre, quando eu dar um construtor, ele criar essa lista vazia. Não é nada demais. Se eu só faço isso, deixa eu botar itens, que fica mais bonitinho. Se a gente só faz isso, ele não faz o mapeamento ok. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos mapear o one to many. E vamos configurar isso de uma forma legal. Vamos configurar a mesma ideia, mapped by pedido, que a gente já criou isso lá no nosso item pedido. Então a gente se dá um Ctrl clique, já confere que isso está 100%. Sempre use um Ctrl clique, tá? Ctrl clique vai garantir que isso ficou ok. Cascade by all, para isso ser cascateado para a próxima entidade. Vamos colocar um fetching aqui também, tá? Fetch early, não, eu quero leasing, porque eu quero que ele carregue somente quando eu precise. E eu quero colocar o Whopper Removal True. O que isso significa? Que se eu remover um item só da lista de item pedido, ele vai remover do banco também. Ele não vou precisar apagar todos, criar, ou eu mandar apagar um item. Eu só vou lá e dou tiro da lista, do array de pedidos, e ele faz isso para mim. Eu programei isso no lugar errado. Vamos ajustar isso. Beleza. Nota fiscal. Pedido. Tá certo. Logo eu mudei do nosso nota fiscal. E não era para mudar a nota fiscal. Mas vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos na explicação. Cascade by leasing. Cascade by all para
ele cascatear todas as interações. Eu quero um Opera Removal True. O que ele vai fazer? Se eu apagar um item da lista, ele vai espelhar isso no banco de dados para mim automaticamente. Eu não vou precisar mandar apagar um item pedido de remove e tal. E aqui eu quero que ele carregue leasing. Que ele só carregue sob a demanda. Então, se eu precisar dos itens, eu vou chamar ele sob demanda. E aí a gente fez um para muitos do pedido. Agora a gente volta lá no produto, no item pedido. E vamos fazer agora o relacionamento de produto. A gente não fez produto ainda, então vamos precisar fazer o muitos para muitos aqui. Agora a gente volta aqui. A gente não vai configurar produtos. Por quê? A Pensa é melhor e não faz necessidade a gente configurar um relacionamento inverso disso. Eu só preciso que ele saiba que eu tenho muitos produtos. Só que a gente ainda tem relacionamentos lá em produto para fazer. O que a gente vai fazer aqui? Que é o último tipo de relacionamento que a gente precisa, que é o muitos para muitos. Então, nesse cenário, o que a gente vai ter muitos para muitos? Vamos criar também uma coisa chamada join table. Muitos para muitos. Como que a gente vai criar isso? Um private. Eu posso ter um list aqui para listar minha categoria, mas eu quero ter um set. Ah, professor Samuel, qual a diferença do set? O set faz uma coisa que é ele obriga a ser único e não repetido a lista, tá? Ele é uma lista única e não pode ser repetida. Então, nesse cenário, vamos criar uma lista não repetida. Eu vou criar um relacionamento many to many, muitos para muitos. Vou usar o fetch da mesma ideia. Fetch default leasing. E ele vai criar isso para mim somente quando eu utilizar. Só que, quando a gente usa muitos para muitos, a gente precisa de uma configuração de join table. Precisa? Não. Ele vai criar uma para ti automático se tu usar o Spring. Profissional, para tu fazer um negocinho bonitinho, para tu conseguir dar os nomes das colunas que tu gostaria, eu sempre configuro. Então vamos lá. Nome da tabela de N para N. Ele vai criar uma tabela intermediária. N para N, ele sempre cria uma tabela intermediária. Produto, underline, categoria. Certo? Join column. Deixa eu botar um vírgula aqui. Join column. Eu quero saber qual o join column que eu vou dizer. Eu vou dizer um join column do próprio Jacar, né? Name, e eu vou dizer o nome dela. Produto, underline, ID, vírgula. E agora eu vou definir o inverse column. Da onde ele vai vir? O inverse join column, arroba join column, que é a mesma ideia do de cima. Join column, name, e aí eu vou dizer o name que eu quero do inverso, que é categoria. E aí assim eu configuro minha tabela de N para N do meu categorias. Eu usei o set, poderia ser um list, mas eu usei o set para ser único, ok? Então vamos lá. 1 para 1, nota fiscal. Criamos esse o relacionamento inverso do pedido. Beleza? 1 para muitos. Itens pedido. Então aqui tem um relacionamento de 1 para muitos. E do item pedido temos de muitos para 1. Também podemos configurar somente unilateral. Eu vou ter muitos itens para um produto. Eu não preciso saber os itens que aquele produto tem acesso. Mas eu preciso saber as categorias. Que eu fiz um muitos para muitos. E aí, fiz muitos para muitos dentro do produto. Que eu configurei a tabela e faço muitas categorias. Posso criar um relacionamento inverso? Posso criar um relacionamento inverso. Então aqui, private, set, mesma ideia, né? Produto, produtos, e eu vou botar aqui um many to many. E aí faço só um map de by aqui para saber de onde eu vou mapear ele e boto categorias
E bota a mesma ideia do fetch leasing. Não vou usar early, ele sugere sempre early, mas eu sempre uso o leasing. Fetch type leasing. Aqui ele não achou, porque não tenho o categoria. Deixa eu verificar por que ele deu errado. Produto, eu tenho produto, tenho categorias. E aqui, produto, categoria. Categorias. Produto, categorias, tá certo? Tá, porque ele não pegou o set certo. É esse aqui que eu quero. Fechou. Importei o set errado, aí não vai funcionar mesmo, né? O Java útil set. Beleza? Aí agora eu tenho categorias, ele mapeia para categorias, eu tenho um mapeamento inverso da minha categoria. Mesma ideia. Eu não preciso aqui configurar a tabela intermediária. Então o que a gente vai fazer agora? Parar a nossa aplicação, rodar e ver os bugs que vai dar. Porque depois de todos esses mapeamentos, pode acontecer, né, de dar algum problema na criação do banco de dados. Porque ele vai criar várias tabelas agora, vários relacionamentos que a gente configurou nesta aula. Pelo entendimento, ele criou as tabelas. Alter exist, né? Vamos ver o que ele vai acontecer no banco. Aqui ele já tem a tabela pedida, eu vou dar um refresh para ver o que ele vai ver. Beleza, ele criou todas as nossas tabelas, ó. Produto categoria, que é o que a gente tinha antes. Deixa eu fechar de pedido, tá? Ele criou o nosso usuário que já tinha, token já tinha, produto categoria, que tem as duas referências, a nossa tabela de produtos, tá? O nosso pedido, nota, aí de pedido, pedido e produto, item pedido, beleza? E a nossa categoria. Então, ele criou todas as tabelas que a gente precisava. O que eu achei aqui é pedido que ele não teve grandes mudanças, tá? Deixa eu só verificar por que ele não mudou, se ele não mudou porque realmente é isso. Verdade, item pedido tem um ID de pedido, ele acaba não tendo nenhum ID. Vamos criar uma referência para ele atualizar essa tabela aqui e tirar esses campos que não existem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Mais uma cara no nosso pedido que a gente acabou não fazendo. De quem é esse pedido? Então, vamos mudar um pouco, porque agora a gente não precisa de valor e de descrição aqui. E vamos criar aqui agora um relacionamento de cliente, né? E aí a gente usa o polimorfismo para fazer esse relacionamento. Então, um many to one, porque um cliente vai ter muitos pedidos, então many clientes vão ter um pedido, tá? E a gente vai fazer a mesma ideia, fetch leasing. Aqui a gente faz um join column para configurar o nosso join column, tá? Join column. E esse join column vai ter um name que vai ser client ID e que ele no enable falso, que ele não pode ser nulo. A gente apaga os campos e vamos botar uma data aqui, tá? Private local time. Local time, date time. Esse aqui, local date time, data pedido. Pedido igual a now. Tipo, quando ele criar o pedido vai ser hoje. Data pedido. Deixa eu botar esse P maiúsculo. Vamos rebuildar. Ele vai mudar o banco de novo, vai criar a nossa FK de cliente. Então agora a gente sabe que um cliente ter um pedido e a gente sabe de quem é esse cara. Tá. Agora a gente tirou a descrição e valor, por isso que deu erro. Vamos rebuildar de novo, tirar porque a gente não precisa mais dele. Esses métodos, tá? Nos nossos posts vão ter que ser revistos para a gente utilizar as novas entidades. A gente vai fazer isso na aula de strings para castar os nossos objetos de entrada para um objeto que salva no banco. Então aguardem que vai ter essa aula de strings. Vamos ver como é que a gente ficou o banco de dados. Dá um refresh aqui. Ele criou data, pedido e ID cliente. Agora temos as foreign keys dos campos que a gente precisa. Então vamos lá. Vou dar uma explicação breve para tudo, tá? Esse café foi um pouquinho longo e falamos sobre relacionamento de banco de dados, tá? Falamos de um para muitos ou muitos para um, tanto faz. É só relacionamento bilateral, né? De ida e de volta. E muitos para muitos. Como fazer, como configurar no JPA e como isso se espelha no banco de dados, tá? Nesse cenário, a gente acabou criando a tabela de categoria, pedido, produto
item pedido e nota fiscal, fazendo todos os relacionamentos que a gente tem dentro de um banco de dados. E esses relacionamentos, se vocês terem isso na ponta da língua, vocês vão usarem isso para qualquer coisa que vocês forem programar. Todos esses relacionamentos é o que vocês precisam saber, como relacionar banco de dados. Tá? E agora é aonde criar cada campo das tabelas. A gente vai evoluindo isso de acordo com o curso, beleza? Então, inscrevam-se, compartilhem para mais conteúdos como esse e abraço!